Quem veio para o culto quinta-feira? Deus é bom. Olha, irmãos, a irmã Islaiane, ela foi arrebatada quinta-feira em espírito. Amém? Deus me guiou a eu ir até a ela e... Tá gravando. Deixa eu ver a altura lá se tá boa. Deus me guiou a ir até a ela e orar por ela, para que ela recebesse esse arrebatamento e passasse por uma experiência com Deus, para ativar a fé dela. E eu disse que Deus ia levar ela em alguns lugares em espírito. Mas aqui acontece coisa sobrenatural, viu? E o Espírito de Deus arrebatou ela em espírito e levou ela em, não sei como foi, ela nem me contou, eu nem quis que ela me contasse, porque eu disse que ela ia contar na igreja como foi a experiência. E ela vai contar, pode contar, irmão. Graça e paz, igreja. Primeiramente eu quero falar que eu tinha conversado com o pastor, eu não estava bem espiritualmente. E vocês podem até perguntar, irmãs, a irmã vai contar fraqueza no altar? Vou. Que é para a edificação da igreja. É para a edificação de todos que estão aqui. E eu cheguei para o pastor Roberto um dia antes, eu disse, pastor, eu não vou mais louvar no Ministério de Louvor. Eu estava desanimada e pensei até em desistir. Estava cabisbaixo. Não estava mais orando em línguas. E eu confessei para o pastor e ele disse, irmã, eu vou passar um livro e a irmã volta a orar em línguas. Eu disse, tá certo, pastor. Mesmo sem força, eu estava fazendo isso. Quando foi no outro dia, aí bateu o desânimo novamente. Aí eu mandei uma mensagem para o pastor já de tarde. Eu disse, pastor, eu não vou para a igreja. Falei os motivos e fiquei em casa. Eu fiquei lá e no meu pensamento, eu ia ficar em casa orando em línguas e ia ler o livro. E eu não estava errada no meu pensamento. Quando foi perto de 7 horas, o pastor Roberto ligou. Irmã, venha para a igreja. Venha, mesmo que a irmã não louve, mas venha que eu vou orar por você. E eu disse, tá certo, pastor, eu vou. Eu cheguei já atrasada, quem estava aqui viu. E o pastor Roberto me chamou à frente, eu pensava que era para fazer uma peça, alguma coisa, algo do tipo. E quando ele disse que eu ia receber algo, meu corpo já foi perdendo a força ali. E eu já fui sendo tocada pelo Espírito Santo. E eu senti um gelo, ele disse que eu ia receber refrigério. Quando ele disse que eu ia ser arrebatada, foi a hora que eu caí. Antes dele vir, jogou uma toalha, não foi, pastor, na minha cabeça. Antes do pastor fazer isso, eu tive algumas visões. E uma delas era, eu vi o meu próprio enterro. Eu vi o meu velório. Eu vi todo mundo correndo atrás para comprar meu caixão e tudo. Se eu não tivesse vindo à igreja naquele dia, na hora em que eu fui arrebatada, o anjo falou para mim que era a hora que eu ia morrer em casa. E pronto, irmãos, eu vi tudo isso, né? E depois eu fui até as portas do inferno. E eu pude ver lá os portões enormes. E os anjos foi ficando para trás. E eu estava indo sozinha. Tinha 3 anjos comigo. Quando foi passando o tempo, eu vi que eles estavam ficando para trás. Eu estava indo só. E eu comecei a ficar desesperada. E eu dizia, Senhor, por favor, não soltem minha mão. Não me deixem. Eu não vou deixar o meu chamado. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou. Mesmo que eu não queira, mas por favor, não deixe. Eu sei que se eu entrar aqui, eu não saio mais. Eu não vou deixar a igreja, eu não vou desobedecer o pastor. Eu vou cumprir o meu chamado, eu não vou sair do Ministério de Louvor. E foi quando o anjo, um olhou para o outro, eles toparam no ombro um do outro e começaram a rir e puxaram minha mão novamente. Foi quando eu senti o pastor falando que eu ia ser arrebatada e jogou a toalha em minha cabeça. Meu corpo, o meu espírito subiu e começou a girar. E isso tinha 4 pessoas em volta de mim. E eles iam girando em volta de mim, ia pegando fogo o meu corpo inteiro. Quando eu caí em si, eu já estava andando
pela igreja. E eu via todo mundo, eu estava vendo o culto acontecendo. Perto de cada um tinha um anjo. Tinha 2 anjos perto do pastor. Os 2 tinham espada de fogo. Eles estavam um do lado, o outro do outro. E as espadas assim. E o pastor morreu. Essa espada? Estava feito um X. Bota o microfone. Estava feito um X, assim. E o pastor no meio. Irmãos, todos tinham algo sobre a sua cabeça. Uns tinham fogo sobre a sua cabeça. Outros tinham fumaça. E outros tinham uma cinza já preta por cima. Eu não sei se vocês perceberam, quando ela foi arrebatada, eu topei aqui nela. Quem lembra? Porque o diabo disse assim para mim, ela não vai voltar. Mas eu sabia que tinha sido Deus que tinha mandado eu fazer aquilo. Foi interessante o Senhor falar isso, que quando eu fui até as portas do inferno, quando eu estava indo confiante, enquanto eu estava indo com os anjos, quando eles foram me deixando para trás, eu disse: Senhor, mas o pastor disse que eu ia voltar. Por favor, não me deixe. Ele disse: eu vou voltar, eu tenho certeza, mas por favor, me dá outra chance. E na hora eu fiquei com medo, pastor. Eu disse: o pastor disse que eu ia voltar, e por que os anjos estão me deixando? Voltando. O diabo disse para mim, ela não vai voltar. Eu topei nela, só que eu sabia dentro de mim, porque foi Deus que mandou fazer aquilo. O mundo espiritual é real. Amém. Não é brincadeira não. Irmãos, e eu via, né? Eu via as cabeças das pessoas. Uns tinham fogo, como eu falei. Uns tinham uma fumaça preta. E outros estavam só a fumacinha. Eu dizia: esse aqui, se tem fumaça, é porque um dia teve aceso. Então, isso é real, irmãos. E eu dizia: Senhor, porque uns só tem fumaça, mas tem um anjo ao lado. E ele dizia que era por estar aqui, pelas orações do pastor, que os anjos traz as pessoas. Tinha anjo do lado de fora. Aleluia. Os anjos também me trouxeram perto de antes, falou algumas coisas, só que eu não posso falar, eu falei que era para ele. E ele dizia assim: Satanás, ele tem fúria. Aí ia me mostrando os irmãos. E os que Satanás tem mais fúria, os últimos a ele falar era Anderson e o pastor. Aí ele dizia: veja o que vai acontecer agora. Aí ele dava uma ordem e tinha alguém do lado de fora que não queria entrar. Só que ele dava a ordem. Na hora eu entendia que era o anjo maior, o anjo que tinha mais autoridade. E começava a entrar um anjo lindo. Eu dizia: outro anjo. Aí ele dizia: não se engane. Aí ele começava a se deformar. Era Lúcifer. E o anjo vinha para frente do pastor, que eu sabia no meu espírito que ele queria matar o pastor Roberto. Só que estavam os 2 anjos ao lado do pastor. E esse anjo veio para frente do pastor, as asas dele apareceu e foi para frente assim, e o demônio saiu. E depois ele começou a falar, o anjo falando. Disse: não saia da direção, nem pense mais em fugir do seu chamado, porque 5 pessoas não ouviram ele. E olha onde eles estão hoje. E ele me falava sobre algumas pessoas que estão saindo do propósito do Senhor. Irmão, é doloroso. A gente tem que orar por essas pessoas. Pessoas que às vezes estão aqui dentro e pensam até em sair, mas não saia, porque eu pensei e Deus permitiu eu passar por isso. E graças a Deus que eu passei por isso. Porque talvez eu com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Eu agradeço ao Senhor por ter colocado o pastor Roberto na minha vida. Porque eu sei que se eu não tivesse vindo para a igreja naquele dia,
eu não estaria aqui. Amém. Quem crê? Irmão, uma das coisas que ela disse aí que foi forte, sabe o que foi? Que ela disse que quando eu orava, as pessoas vinham para cá por causa da oração. E é verdade, irmão. Porque toda vez que eu passo o dia orando, no dia que tem culto, é o dia que a igreja enche mais. Vocês não sabem o que eu faço aqui. Às vezes eu venho para a igreja, as cadeiras aqui, eu fecho a igreja, né? Começo a andar dentro dessa igreja e começo a liberar os anjos de Deus. Tudo que ela falou, eu não disse a ela. Começo a liberar os anjos. Se ela ouviu falando, eu não me lembro. Não sei se ela já ouviu falando. Começo a liberar os anjos para trazer aquelas pessoas que estão fragilizadas na fé. E por isso que muitas vezes as pessoas que vêm para cá, eles passam por uma luta assim, o diabo faz de tudo para elas não estarem aqui. Mas por causa dos anjos que eles são liberados, elas vêm. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu acho que não é necessário, pastor, você fazer essas coisas, demonstrar o poder de Deus. É necessário, irmão. É necessário. Jesus transformou água em vinho. E mais outros sinais, que a Bíblia diz, muitos sinais que Jesus fez.